boa noite. O pastor Giovanni falou aí, acho que foi domingo passado, ou retrasado, está dando as doideiras do pastor Larry, está fazendo isso agora, né? Está dando essa responsabilidade para a gente agora, compartilhar o que Deus tem feito em nossos corações, né? Então é uma oportunidade que eu tenho para compartilhar o que Deus tem feito no meu coração. E teve uma pessoa, antes de eu começar a mensagem, teve uma pessoa que falou bem assim: sempre quando você vai pregar, você dá o seu testemunho. Eu não vou dar meu testemunho não, mas porque eu acho que marcou muito na minha vida, né, pela situação que eu estava vivendo e como eu estava sofrendo em questão do pecado. Então marcou muito na minha vida quando eu me converti. Eu lembro a hora, eu lembro a data, eu lembro o local, quando eu levantei minha mão e tomei a decisão de aceitar Cristo na minha vida, né, e Ele perdoou os meus pecados e eu comecei a viver pela fé nele. Então foi uma noite que marcou muito mesmo a minha vida. Então sempre que eu tenho oportunidade eu compartilho isso, né? Mas eu estava pensando sobre isso, não é a mensagem ainda, mas o pastor foi, a semana passada ele falou uma coisa: por que o homem vive errado? Por que o homem vive sem Deus? Eu achei que ele ia falar egoísmo, mas ele falou orgulho, né? E até os 24 anos de idade, o que me impediu, eu quero até repetir isso, o que me impediu de eu ter me entregado para Cristo, para mim ter talvez levantado a minha mão, ou eu ter buscado ajuda de alguém, ou procurado uma pessoa que o evangelho tinha chegado na minha casa, o que me impediu foi o orgulho. Então, e a semana passada, eu lendo a Bíblia falou muito sobre orgulho, as pessoas orgulhosas, Deus detesta, né? Então eu era uma pessoa que Deus detestava, porque eu era muito orgulhoso, né? E eu não cedia, eu não deixava morrer isso na minha vida, que era o orgulho, né? E de me entregar logo para Deus. Quem me dera se eu tivesse entregado minha vida, né, com 13 anos de idade, ou com 10 anos de idade, e ter vivido para Deus esse tempo todo da minha vida. Como que ia ser bom para mim? Mas, infelizmente, nas minhas escolhas, nas minhas decisões erradas, no meu orgulho, passei por muito sofrimento. Na minha vida. E poderia ter sido evitado se não fosse meu orgulho, mas infelizmente foi assim. Gostaria de orar mais uma vez pela mensagem de hoje à noite. Vamos buscar Deus. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Deus, pela tua palavra, Deus, por tudo que já foi orado ao Senhor, cantado ao Senhor, falado aqui, como o pastor Giovanni deu a tua palavra sobre cura, Deus. O Senhor tem sido muito fiel conosco, Pai. Nós queremos estar agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida, mostrado também dia a dia. O Senhor tem falado com a tua palavra aos nossos corações, Deus. E Deus, mais uma vez nós queremos pedir a ajuda do Senhor para que o Senhor fale aqui conosco também essa noite. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor possa estar usando, Deus. Nós queremos simplesmente glorificar o Senhor aqui essa noite, honrar a tua pessoa, o Senhor tem sido muito bom para conosco. Nós queremos que venha acontecer isso em outras vidas também, Deus, e pessoas aqui possam estar vendo, Deus, nas decisões certas, o que tem que fazer o dia a dia. Eu te peço, Espírito Santo, para isso. E Deus, a tua presença aqui é real, nós sabemos disso. Amém. E nós pedimos em nome de Jesus que prevaleça só o Espírito aqui essa noite. Amém. O Espírito Santo, Senhor. Amém. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos e reconhecemos Jesus Cristo aqui essa noite. Amém. Amém. Marcos não, vamos primeiro em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois nós vamos lá para Marcos 10. Essa mensagem não é a primeira vez que eu vou compartilhar. Essa mensagem já tive a oportunidade de compartilhar ela algumas vezes. Mas interessante o que fala aqui em Tiago 1:22, né? A igreja aqui, nós temos ouvido muito, né, a palavra de Deus. Seminarista então nem se fala, né? Está recebendo uma carga aí de palavra de Deus muito grande, né, diariamente. Todos os dias aulas, pessoalmente, lendo a Bíblia.
Mas tem um porém nisso daí, tem uma coisa mais importante do que isso. Todos os finais de semana nós estamos aqui cultuando a Deus, estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus não quer somente isso. Deus não quer somente isso. De acordo com como está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala bem assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o que está falando aqui Tiago 1, 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. Então a importância maior de ouvir a palavra de Deus, a importância maior de ler a palavra de Deus, a importância maior de você ouvir uma mensagem, ler um livro, é praticar o que você tem ouvido. Isso é o mais importante. Já foi falado, está aqui, gostaria de repetir: nós não devemos ser uma pessoa cheia de conhecimento, mas deve ser junto, conhecimento e prática. Nós vamos conhecer o que Deus tem falado, nós vamos conhecer a palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. E lá em Marcos 10, nós vamos ver uma coisa muito interessante, onde eu gostaria de ter mais tempo aqui em Marcos 10. Mas gostaria também que esse versículo ficasse na nossa mente, ficasse aí na nossa memória, que nós lembrarmos durante a palavra, de Tiago 1, 22. Marcos 10 conta uma história no versículo 17. Eu acho muito interessante essa história, do jeito que aconteceu, como essa pessoa chegou a Jesus Cristo. Eu dei 3 pontos para colocar como essa pessoa era, 3 características dela. A Bíblia fala que é o jovem rico, em Marcos 10, 17. Vamos ler, Marcos 10, 17 fala bem assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha que interessante isso. Eu achei assim, do jeito que ele chegou a Jesus Cristo, ele chegou correndo, ele chegou se prostrando, ele chegou conversando com Jesus Cristo, e diante da Bíblia, o que a Bíblia fala, ele chegou na pessoa certa, ele chegou realmente na pessoa certa, a pessoa que poderia dar o que ele estava precisando, que ele perguntou a Jesus Cristo: o que poderei fazer eu para ter a vida eterna? Mas aqui tem uma coisa interessante para a gente ver: nós não podemos fazer nada para ter a vida eterna. Nós não, o homem não. O homem nunca vai ser salvo por si próprio. A salvação é só na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós temos que crer em Jesus Cristo para sermos salvos. Então, como ele chegou diante de Jesus Cristo, ele chegou e falou assim: mestre, o que farei para ter a vida eterna? Ninguém aqui pode fazer nada, no sentido de que achar que pode pagar alguma penitência, alguma promessa, fazer alguma obra para adquirir a vida eterna. Isso não é possível. Vida eterna só através da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Lá em João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está falando. Então o único que pode dar salvação ao homem é Jesus Cristo. Mas eu achei interessante, como eu falei, ele chegou muito interessado diante de Jesus Cristo. Ele chegou demonstrando muito interesse. Tipo assim, pode fazer pode falar o que for, Jesus, que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Ele realmente demonstrou assim um interesse muito grande pela salvação que ele estava desejando. E primeiro ponto que eu falei, que eu ia falar 3 pontos dessa pessoa, que é o jovem rico. O primeiro é mostrando interesse, sabe? Mas eu vejo, igual esse jovem rico aqui, muitas pessoas também. Muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas aqui dentro do seminário, muitas pessoas aí fora,
Muitas pessoas, naquilo que almejam, têm um interesse muito grande, mas na hora que é para fazer o que é para ser feito, para alcançar aquilo que você deseja, não fazem. Eu achei interessante uma coisa que aconteceu, e se eu for diante desse desejo aqui, né, que o jovem rico tinha, de querer ser salvo, se eu perguntar aqui hoje à noite, quem aqui quer ser salvo? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem é que não quer ser salvo? Quem é que não quer ter a vida eterna? Quem é que não quer passar a eternidade no céu? Acho que todo mundo vai levantar a mão se eu for perguntar, não somente aqui na igreja, mas em qualquer lugar que eu for perguntar aí fora. Você quer ser salvo? Quero. Quer perguntar para mim, você quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Mas, quando é para nós fazer o que tem que ser feito para nós termos a salvação, aí muitas vezes as pessoas não fazem o que é para fazer. Mas, voltando, eu vou dar um exemplo. Nós temos trabalhado com a escola de futebol, nós temos usado isso para fazer um meio de evangelizar as crianças. E o pastor Larry, acho que me perguntou semana passada ou retrasado como que ia a escolinha, no sentido de como, não números, não de troféus, nada disso, mas espiritualmente falando. E eu falei uma coisa com ele, sendo sincero, o retorno não é muito grande, o retorno não é como eu quero. O retorno também eu acho que não é como Deus quer, porque Deus quer que todo mundo se converta, todo mundo vai viver para Deus. Mas nesse sentido eu não tenho tido muito retorno, no sentido de falar assim, as crianças estão tomando decisões de viver para Jesus Cristo, as crianças estão já vivendo para Deus, não estão. Eu acho que eu tenho 1 ou 2 meninos que declararam, que estão se interessaram. Um teve interesse pelo Evangelho, o outro falou que foi na igreja evangélica e tomou a decisão de servir a Deus, de viver para Jesus Cristo. Mas o interesse maior deles é o futebol. Eles têm muito interessado no futebol, mas como eu falei, é um meio de eu evangelizar, um meio de eu falar da palavra de Deus. Então sempre tenho falado da palavra de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de ficar, acho que 30 minutos conversando com eles sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, para falar do que Deus tem para a vida deles. Mas olha que interessante uma coisa, se for falar bem assim, perguntar para eles, como eu falei, se perguntar aqui essa noite, quem aqui quer ser salvo? E se for perguntar para esses meninos que gostam de jogar futebol, e perguntar bem assim, vocês querem ser jogadores de futebol? Todos eles, eu acho que vão levantar as mãos deles. Eu acho que todos vão falar, nós queremos ser jogadores de futebol. Vocês querem jogar num clube grande? Eles vão falar, queremos. Vocês querem jogar na seleção brasileira? Eles vão falar que querem. E sabe, tem interesse. Eles têm interesse. Eles vêm no treino, eles jogam bola. E nós fizemos aqui, esse ano, a avaliação do Atlético Mineiro. Mas olha uma coisa interessante que aconteceu. O rapaz que veio lá do Atlético Mineiro, ele gostou de uns 6 meninos, que estavam aqui na escolinha de futebol. Ele gostou dele, falou que talvez eles podem dar certo no futebol, e começou a conversar com a gente e falou assim, nós vamos marcar com vocês, e vocês vão lá em Belo Horizonte, leva as crianças, e lá eles vão ter a oportunidade de treinar lá dentro do clube lá do Atlético Mineiro. Tudo bem, nós marcamos com os meninos. Aí eu falei assim, nós vamos de carro próprio, não vai dar para levar os 6. Aí ele falou assim, então você traz 4, depois você traz mais. Eu falei, tudo bem. Aí nós fomos na casa dos pais, conversamos com os pais, falamos como que era, explicamos tudo, que era uma oportunidade, o cara se interessou, que eles iam lá para o Atlético Mineiro. Mas o que aconteceu? No dia, 2 meninos não foram. E teve um menino que não foi, ele jogava na posição de zagueiro. E Giovanni foi levar lá os meninos lá em Belo Horizonte, chegou lá, ele falou assim, perguntou por esse menino, cadê o rapaz do zagueiro? Ele falou, rapaz, ele não veio. Ele falou, rapaz, se ele viesse, ele poderia já ficar aqui e jogar a Copa agora, porque nós estamos precisando de algum zagueiro. Mas sabe, se perguntar ele bem assim, você quer ser um jogador de futebol? Ele vai te responder, eu quero. Mas será que faz o que tem que ser feito para ser um jogador de futebol? Você vai ver que não faz. A oportunidade surgiu, de repente essa oportunidade já passou, de repente não, que já passou, de repente não vai ter mais oportunidade. E como que vai ser? Diante de um esporte, eu estou falando, que meu alvo aqui não é falar de esporte, meu alvo aqui é falar da palavra de Deus, e no sentido como nós começamos o interesse do jovem rico aqui. E eu quero dizer isso para vocês, já que vocês
todos aqui almejam, têm interesse de ter uma vida eterna, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que aproveitar as oportunidades que Deus tem dado, dia a dia, né? Deus tem pedido várias coisas para nós, e voltando lá para Tiago 1,22, não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Sabe por quê? A Bíblia fala, no final do versículo, não nos enganando a nós mesmos, porque talvez você está aí ouvindo, se enchendo da palavra de Deus, mas não tem praticado a palavra de Deus. Desculpa, você não está enganando o pastor, você não está enganando o professor, você não está enganando o aluno, você está se enganando a você mesmo, porque você não está sendo praticante da palavra de Deus, e a pessoa que toma conta de você é você mesmo. Então é uma ilustração que eu estou dando aqui de um rapaz que tinha interesse em ser jogador de futebol, né? Mas na hora de fazer o que tem que ser feito, não fez. E talvez, comigo já foi assim também. Talvez você está desempregado, e eu já passei por um momento assim na minha vida, estava desempregado, precisando de dinheiro, endividado, né? Aí qual o interesse? O interesse é de arrumar um emprego, e aonde que fosse, né? Fala assim, o que está precisando? Ah, estou precisando de um emprego. Mas você tem procurado? Não, está muito difícil, as portas estão tudo fechadas. Mas você já foi em quantas empresas? Você já foi em quantos lugares pedir um emprego? Nenhum ainda. Mas você tem interesse em trabalhar? Tenho muito interesse. Mas estou devendo, né? A crise está aí, a coisa está feia, né? Mas será que tem interesse mesmo? Né? Ou será que está falando simplesmente um pouco para fora? Por quê? Voltando aqui para o texto, né, no versículo 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo vai falar o que ele tinha que fazer. Aí Jesus Cristo começa a conversar com ele. Aí no versículo 18, respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Fala a verdade, aqui eu fico meio intrigado com algumas coisas das palavras de Jesus aqui. Que Jesus era bom mesmo. E Jesus, igual ele falou aqui, porque é só um, né? Ele fala, porque ele chama bom. Ninguém é bom senão um, que é Deus. E ele era Deus. Então eu fico com algumas interrogações nesse texto aqui, mas eu já cheguei a várias conclusões de uma dessas palavras de Jesus Cristo, né? Comparando com o homem em si, ele deu todo o mérito para Deus. Falou, quem é bom aqui é Deus, né? Então não é simplesmente aqui na terra, aqui um homem, né? Mas ele colocou toda a glória para Deus, em comparação ao homem. Pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Mas aí ele foi e falou assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí vamos colocar assim, outra característica desse rapaz: ele era inteligente. Não estou dizendo de estudo, estou falando de conhecimento. Talvez estava decorado, né, muitas passagens. Eu não sei se ele era um judeu. Se ele fosse um judeu, ele ia ter que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, né, porque isso já faz parte da cultura, né, dos judeus. Então, mas ele era inteligente. Para você ver que ele era inteligente, ele responde para Jesus no versículo 20. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então o que ele falou para Jesus? Jesus, isso eu já sei, os mandamentos eu já sei. É só isso então? É os mandamentos? Ótimo, né? E daí eu já tenho decorado até. Mas trazendo para nossas vidas, né? Nós, muitas vezes, quando nós temos uma capacidade, eu acho que muitas vezes essa capacidade tira o alvo do foco, né? Tira o alvo principal, tira Deus do centro. Como? Eu sou inteligente, né? Eu tenho muitas capacidades, eu tenho muitas habilidades, eu conheço muitas coisas, eu sei fazer muitas coisas. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai tirar Deus do centro e vai trazer muitas coisas para você. Olha, eu te digo, eu sou uma pessoa muito limitada, muito mesmo. Eu estava compartilhando no segundo ano A,
Graças a Deus que Deus tem colocado pessoas assim na minha volta, ao meu redor. Teve uma vez que eu fui vendo algumas coisas, aí eu falei, vou fazer uma mensagem e vou colocar em transparência, em desenho. Mas, para você ter uma ideia, só vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, para você ver que eu não tenho muita habilidade com as mãos. Logo no início do Silk, o pastor Larry chegou para mim e falou assim, nós vamos começar um Silk aqui no seminário. O seminário estava iniciando, só tinha acho que 2 turmas no seminário, o primeiro e o segundo ano, não tinha nem terceiro ano. E o pastor Larry falou assim, você vai lá no Sandro Bramus, que é lá na Caleb, onde eles fazem boné, fazem camisa, você vai lá que a irmã dele vai te ensinar a silcar. Eu falei, beleza, ótimo, vou lá. Aí ele foi, você fica lá à tarde, ela vai te ensinar, você vai aprender, depois nós vamos começar a fazer o silk aqui no seminário e você vai silcar as camisas. Eu falei, então tá, estou indo lá. Aí liguei para Santos, Santos marcou com a irmã dele, falou assim, vem hoje à tarde que nós vamos fazer esse tramparinho aqui de várias camisas e você vai ver como que é facinho. Eu falei, a Fulaí falou para mim lá, a irmã falou que é facinho, vou lá para aprender. E fui eu. Cheguei lá, aí ela ia baixando as telas e era olha o nome eu não sei, né? Alguém mexeu com o silk aí. Ela ficava rodando lá. Esqueci o nome lá. Tinha várias telas. Ela só ia rodando e cada uma era tinta. Ela falou assim, você só abaixa, passa a tinta de levinho, levanta, passa a outra de levinho, levanta, passa a outra de levinho, tá aí, pintado. Eu falei, assim mesmo, né? Vai ser moleza. E fui eu. Aí ela falou, faz uma. Aí eu peguei uma, nada. Saiu nem a tinta. Aí ela foi e falou assim, você passou a mão muito de leve, tem que ser um pouco mais. Gente, quem conhece o Jota, passou a mão muito de leve, tem que apertar um pouco mais. Eu fui, borrou tudo. Aí eu fui tentando, aí cheguei com o pastor lá e falei, pastor, fui lá, tentei, não deu certo não. Aí o que o Sandro fez? Desistiu da ideia de eu fazer o silk, falou assim, pega o material que nós temos sobrando. Ele deu tela pra gente, ele deu rodo, ele deu tinta, ele deu um monte de coisa pra gente. Leva pro seminário. Chega lá alguém lá, vocês estão ensinando lá, daqui a pouco aprende. Se eu não estou enganado, acho que Carlito que depois começou a silcar. Deu certo com a mão, mas eu não tenho muito manejo com a mão, não tenho habilidade com a mão. Se der outra ilustração, o Jonas, meu irmão, ele era pedreiro aqui no seminário no começo. Eu fui trabalhar com ele, comecei a bater maceira para ele. Eu bati muita massa. Um dia sobrou um monte de massa e ele ficou meio nervoso. Aí ele falou assim, agora vai sobrar esse monte de massa aí. Eu falei, não, te ajudo, eu vou rebocar. Aí ele falou, então vai, reboca aí. Aí eu fui com a colher, pegava a massa e bati e voltava, igual ping-pong. A massa não ficava na parede. Aí ele falou, rapaz, não é assim não, ele me ensinando, mas não consegui. Mas voltando lá, como Deus tem me ajudado, Deus tem me abençoado, tem pessoas que estão ao meu redor que me ajudam. Negócio de desenho, Ben Rail, não sei se alguém que lembra dele, né? Ele é filho de um pastor que estudou em Coronel Fabriciano com o pastor Larry. Ele parece muito com o Kleber. Mas o Ben Rail desenhou muitas coisas para mim, e era coisa assim, fantástica. Eu falava bem assim, Ben Rail, eu estou com uma mensagem assim na mente, eu queria botar no papel de desenho para poder mostrar para as pessoas, para facilitar as pessoas verem e gravar aquilo ali com uma figura, a mensagem. Do jeito que eu falava com ele, ele ia lá e começava a desenhava e pegava e me entregava. Olha isso, está bom. Era do jeito que eu queria. Outra pessoa que está aqui no nosso meio, para mim é muito habilidoso, o Valdir. Várias vezes eu cheguei e falei, Valdir, eu estou precisando de uma ferramenta assim, assim, assim. Só de falar com ele. Aí ele sai, ele fala assim, vou ver se vai dar. Aí ele volta com a ferramenta do jeito que eu falei. Então, graças a Deus, tem pessoas desse jeito. Agora, eu não me sinto capacitado nessas áreas. Eu não me sinto inteligente nessas áreas. Eu reconheço, eu não sei fazer. E graças a Deus que Deus tem mandado pessoas igual a vocês aqui para estudar aqui, tem feito muitas coisas aqui que nós precisamos. Ou você acha que o pastor Larry é muito habilidoso nas mãos, o pastor Giovanni? Mas graças a Deus que vocês têm vindo para cá. Então Deus tem, e sabe, a palavra de Deus fala assim, rogar o Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, que nós oramos desse jeito e estamos precisando de pessoas. Então tem vindo pessoas desse jeito. Por quê? E outra coisa que eu te falo, capacidade intelectual também eu não tenho. Graças a Deus que eu me convertia. Graças a Deus, como eu falei no começo,
né, o meu orgulho quebrou e eu me entreguei minha vida para Cristo. Para você ter uma ideia, quando eu vim para o Evangelho, eu nunca tinha lido um livro. Na escola, falava assim, e na escola quando você estudou? Rapaz, não lia. Se você perguntar revistinha, aquelas revistinhas Cascão, Mônica, não lia nada, né? Mas quando me converti, não tenho vergonha de falar isso, né? Isso para mim é mostrando o que Deus faz na vida do homem, né? Não tenho meu estudo terminado, não terminei meu estudo, e vou até compartilhar uma coisa com vocês sobre isso, que aconteceu comigo essa semana, né? Aí eu comecei a ler livros, comecei a ler documentos, assuntos, naquilo que eu tenho interesse de aprender as coisas. E sabe, hoje nós temos facilidade de tudo quanto é modo, livros, revistas, internet. Então, se tiver um assunto que você queira saber, hoje é muito fácil mesmo, muito fácil, né? Então, eu reconheço que eu não tenho muita capacidade, eu tenho recursos, né, que é livros, né, que é internet, que é revista, né, dentro de assuntos que eu estou querendo aprender. Então, mas eu reconheço, vou falar bem assim, vamos falar sobre geografia, você vai me pegar que eu não vou saber, né? Vamos falar sobre história, piorou, não estudei muito sobre história, não estudei muito geografia, estou aprendendo muito agora. Para você ter uma ideia, né, eu fui uma pessoa muito interessada, eu comecei a ler muito. No meu primeiro ano de seminário, quando eu vim do seminário, eu reconheci que tinha que ler, né? Comecei a ler muito, li 48 livros no primeiro ano. Mas por quê? Aproveitei muito meu tempo, vi uma necessidade muito grande de aprender, que eu não sabia nada. Para você saber, olha, eu sempre conto isso, para você ver que eu não sabia nada. Eu vim para o seminário, não tinha nem um ano de convertido, acho que eu tinha nem 3 meses, 4 meses de convertido, se eu tivesse era muito, né? E o que aconteceu? Uma pessoa foi e me perguntou, quem criou Deus? Antes eu vim para o seminário. Eu falei, não sei. Mas por quê? Falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento. E como eu estou falando com vocês, reconheço, né, que não tenho capacidade, estou buscando, estou procurando, estou lendo, aproveito muito meu tempo, tento me disciplinar naquilo que posso, e tantas outras coisas mais. Se fosse falar, terminei de ler um livro a semana, já peguei outro livro, já comecei a ler, porque eu não posso parar. Aí se for perguntar bem assim para mim, quando você vai parar de ler? Nunca, porque eu não quero parar de aprender. Para mim aprender, eu tenho que ler. E tem um livro que ele ensina, eu acho que é Ensinando para Transformar a Vida. O que vai fazer que você não vai ensinar amanhã? Para de aprender hoje. Se você não aprende nada hoje, você não tem nada para ensinar amanhã. Então, se nós estivermos aprendendo, se nós estivermos buscando, nós vamos aprender muita coisa. Mas não falando assim que eu sou inteligente. Eu não. Eu tenho buscado, tenho aprendido, graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem me capacitado muito. E sobre essa questão de inteligente, essa semana eu saí com uma pessoa, a pessoa que estava conversando comigo, ela perguntou bem assim para mim, você tem o 2º grau completo? Aí eu falei, não, eu só fico no meu 1º grau. Ele falou, por que você não faz um supletivo? Aí eu falei, rapaz, eu não quis falar meu estilo de vida para ele, porque se eu for falar, ele disse, não, eu vou fazer um supletivo. Para mim agora é difícil, questão de tempo e tudo aquilo que eu estou fazendo. E eu também não estou vendo necessidade nenhuma. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Que ele falou assim, você poderia fazer um supletivo, depois você poderia fazer um curso, você poderia ter uma profissão, você poderia ter um diploma. Aí ele foi e falou uma coisa comigo, sabe o que ele falou? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o futuro, ele falou. Aí na hora que ele falou isso, eu não discordei dele. Eu só falei bem assim com ele, sabia que isso é bíblico que você está falando? Aí na hora que ele olhou assim para mim, falou, bíblico? Eu falei, é bíblico. A Bíblia fala que basta o próprio mal, o seu dia. Cada dia seu próprio mal. Está lá em Mateus 6,34. O dia de amanhã não nos pertence. Realmente nós não sabemos o que é o dia de amanhã. Realmente, eu não posso dizer bem assim, o que vai acontecer no meu dia lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, como que eu falei com ele. Eu tenho 12 anos que eu me converti. Desde quando eu me converti, eu nunca mais trabalhei em empresa, eu nunca mais trabalhei para ninguém, de empregado, eu estou falando.
Eu trabalhei por conta própria, eu peguei sanduíche natural, fui vender na rua, eu e Felipe vendia açúcar, eu vendia sanduíche. Eu trabalhei, mas trabalhar para os outros, não. Nunca mais trabalhei para, ele é meu patrão. Eu não. Graças a Deus, eu tenho meu Senhor que eu trabalho para Ele. E é o melhor patrão que existe na face da terra. Amém. Que é Deus. Então, na hora que eu fui, falei bem assim com ele. Eu falei, rapaz, Deus tem sido muito fiel comigo. Muito fiel mesmo, eu falei. E quero dizer para vocês aqui, Deus tem sido muito fiel comigo. Muito fiel mesmo. Eu posso dar testemunho, mas testemunho de cura, de proteção. Não somente a minha vida, mas a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas. Deus tem sido muito fiel. Muito fiel. Em qualquer área. Vou falar para vocês, em questão de remédio, graças a Deus não tem precisado. Em questão de roupa, graças a Deus não tem precisado. Em questão de salto e sapato, graças a Deus não tem precisado. Em questão de comida, graças a Deus não tem precisado. Como eu tenho falado com vocês, Deus tem sido muito fiel comigo. E na hora que eu falei isso com ele, eu falei bem assim com ele, amanhã eu não posso saber o dia de amanhã, mas eu te garanto, Deus não vai deixar de ser fiel. Amém. Deus vai ser fiel amanhã, Deus vai ser fiel no futuro, Deus vai ser fiel na minha vida toda, se eu estiver vivendo do jeito que eu estou vivendo, confiando nele. Então, eu posso confiar em Deus. Eu não preciso dizer que eu sou, ele é muito inteligente. Eu quero dizer uma coisa, eu sou muito dependente de Deus. Muito dependente de Deus. Eu preciso muito de Deus. Muito mesmo. E ele demonstrou uma inteligência, Só que agora eu vou usar um termo aqui, parece que é contradição, mas quero dizer uma coisa para vocês. Ele foi burro. Ele foi muito burro. Vamos ler o texto, versículo 21. E Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem, segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos voltar aqui na mensagem um pouco. Interessado, chegou diante de Jesus. Eu quero, o que eu tenho que fazer? Pode me falar que eu vou fazer. A inteligente sabia de tudo decorado, já tinha conhecimento. Mas diante desse texto aqui, a Bíblia fala que Jesus olhou no olho dele, o amor, falou em amor com ele e falou: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue. Aí o último versículo do texto aqui dessa passagem do jovem rico fala que ele se entristeceu, os ombros caíram e se retirou da presença de Deus. Então, burro. Por que burro? Chegou com interesse, queria ser salvo, chegou na pessoa certa, mas na hora que Jesus falou o que ele tinha que fazer, ele não fez. Isso é burrice. Isso é burrice. Por quê? Não fazer o que a pessoa mais sabe, a pessoa mais inteligente, a pessoa que mais nos ama, não fazer o que ele está mandando, é burrice. É burrice. Nós estamos na aula de Velho Testamento, no terceiro ano lá. Nós estamos lá na Páscoa, na saída do Egito. E eu achei interessante uma coisa que aconteceu, foi até o Ari que comentou isso, parecido muito com o que nós estamos falando aqui agora, diante desse ponto, de mais uma característica do jovem rico. O Ari me perguntou uma coisa, ele falou assim: jovem, esse sangue nas vergas, nos umbrais da porta, isso era para todo mundo passar? Eu falei: rapaz, foi ordem de Deus. Na hora da aula eu falei: foi ordem de Deus. Deus falou: quem passar não vai morrer, o primogênito não vai morrer. Aí ele foi e me perguntou: mas se o egípcio passasse? Eu falei: rapaz, seria salvo. E se o israelita não passasse? Seria morto. Aí ele falou: Deus já tinha mandado 9 pragas, foi a última praga, ele falou. Eu falei: foi a última praga. Aí ele falou: mas quem não passou, Aí eu falei: aí ele: burro, Eu falei: burro. Aí na hora da aula teve uma ministração, eu acho que isso é o Espírito de Deus, nós começamos a comentar algumas coisas, nós começamos a falar bem assim. Eu falei: Ari, para e pensa agora, deixa eu te falar uma coisa. Um
um aluno na sala de aula que cola aqui no seminário, o que você acha dele? Sinceramente, talvez, não sei se alguém vai se sentir ofendido com essa palavra, mas burro, Aí uma pessoa, como nós chegamos no início da nossa mensagem aqui hoje, para não ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus, talvez você está cheio de conhecimento, você já ouviu muitas coisas, luz você tem muita, sobre vários assuntos, e tem coisas que você nem precisa ter muita luz para saber o que é certo e o que é errado, você já sabe o que é errado. Aí chega lá uma situação, igual o pastor Giovanni estava falando hoje de manhã aqui, vai ver uma coisa imoral, vai ouvir uma música mundana, vai ver uma novela, vai fazer um ato aí de fornicação, de adultério, de roubo, de mentira. Sinceramente, com o conhecimento que você já tem, do que você já sabe o que Deus quer para a sua vida, você já sabe como tem que viver, e você faz o errado, me desculpa, burrice, porque Deus já tem falado, e a Bíblia fala aqui, que Ele o amou, sabe? A pessoa que mais nos ama é Jesus Cristo, a pessoa que mais quer o nosso bem é Jesus Cristo. Só que nós, quando fazemos as coisas erradas, nós somos burros, porque nós estamos querendo dizer que nós somos mais inteligentes que Deus, e isso é impossível, não tem como mais nós agirmos de jeito diferente do que Deus tem falado. Deus tem falado como? Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Então o que quer dizer isso? Obediência aos mandamentos de Deus. Nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é um ato de sabedoria, não é um ato de burrice. Mas quando nós voluntariamente decidimos quebrar o mandamento de Deus, é um ato de burrice. Nós não estamos sendo inteligentes. Então eu vejo essas características e vejo um outro personagem nessa história, Jesus Cristo, a pessoa mais sábia, a pessoa mais inteligente, a pessoa que mais nos ama, sempre quer o nosso bem, e aplicando isso para nossas vidas. E eu achei interessante, talvez, eu não sei, chegasse a pessoa para mim correndo, se prostrasse diante de mim e falasse assim: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu não sei. Eu ia falar: você tem que confessar seus pecados para Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver pela fé em Jesus Cristo. Eu ia falar isso com ele, mas poderia conversar mais coisas com ele. Mas sabe, talvez ia ter outras pessoas que orientarem diferente. Sabe o que você tem que fazer? Uma cura interior. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser batizado. Sabe o que você tem que fazer? Uma sessão de descarrego para ser salvo, Mas tem muitos pastores, talvez ia falar várias coisas, como o Tiago, nós vimos aqui na Feira de Missões, uma rosinha amarela, ou você vai ter que pegar um óleo de se ungir, mas nada disso vai salvar o homem, nada disso vai salvar o homem. O que vai salvar o homem é a pessoa de Jesus Cristo, é o ato que Jesus Cristo fez lá na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só tem um jeito de ter a vida eterna, é na pessoa de Jesus Cristo. E quero pedir uma coisa, que eu acho que isso é Deus que está pedindo: seja inteligente, obedeça o que Cristo vai falar com você. E eu tenho certeza que Cristo está falando aqui essa noite. Como eu falei, você quer ser salvo? É só na pessoa de Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro homem aqui na terra, só em Jesus Cristo. É a única pessoa que pode nos salvar. Mas se você perguntar: como que eu vou ser salvo? O que farei eu para ter a vida eterna? Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que pedir perdão a Deus dos seus pecados, confessar eles. Se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessando nossos pecados, Ele vai nos perdoar e nós vamos viver: Deus perdoou meus pecados, eu creio nisso, Jesus Cristo. Mas sabe, para continuar aqui a mensagem, tem uma coisa que no final aqui eu vi uma coisa interessante. Como ele negou aqui, quando Cristo falou, Deus amou ele aqui, falou com ele, tudo indica, eu já ouvi dizer até que
o jovem rico, isso eu já ouvi, eu não tenho base para isso que eu vou falar, nunca li nada a respeito, só já ouvi, que pode ser até Marcos, né, que se converteu, o jovem rico. Mas o que a Bíblia fala aqui? Fala que ele, porém contrariado com esta palavra, a palavra que Jesus tinha falado com ele, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas, muitas propriedades. Tem outra versão que fala muitas riquezas. Uma coisa só bastava para ele largar, uma coisa só bastava para ele entregar, uma coisa só faltava ele largar aquilo ali, entregar e viver para Jesus Cristo. Agora eu quero te perguntar, o que te falta para você entregar para Deus? O que está te segurando ainda? Se Deus falar bem assim, uma coisa te falta, pede perdão, dá lá tudo que você tem que dar, se reconcilia lá com a pessoa que você tem que se reconciliar, conserta lá com sua esposa. Uma coisa só te falta. Mas será que quando Deus te falar, você vai sair triste, contrariado, porque você não quer largar aquelas coisas? E lembrando só quando eu falei da minha pessoa, eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito orgulhosa. E o orgulho muitas vezes não deixa a gente reconhecer, o orgulho muitas vezes não deixa a gente confessar, o orgulho muitas vezes não deixa a gente pedir perdão, o orgulho muitas vezes não deixa a gente fazer certas coisas. Porque o orgulho no meu coração fala maior, fala mais alto, é ele que está dominando o meu coração. E não deve ser assim. Nós não devemos ser pessoas orgulhosas. E muitas pessoas têm negado a Jesus Cristo, mas não no sentido igual aqui, saindo ou faltando até alguma coisa, mas muitas pessoas têm negando Jesus Cristo com a sua vida. Eu estava conversando com o pastor Giovanni, eu falei com ele, muitas vezes a pessoa nega o seu cristianismo, muitas pessoas negam Jesus Cristo. Eu estava conversando com um homem uma vez, eu achei assim, fantástico a história dele. Eu falei, rapaz, o cara fazia muita coisa, mas na hora que eu fui conversar com ele, ele foi falou assim, rapaz, eu era líder do evangelismo lá em Belo Horizonte, eu que pegava todo o grupo de evangelismo, a gente saía para evangelizar nos morros, a gente ia nas favelas, a gente fazia isso, a gente entregava folheto, eu comprava a Bíblia e dava, eu era o líder da Lagoinha, do evangelismo da Lagoinha, eu ia para os morros, eu ia para a cadeia, eu ia para o hospital, fazia tanta coisa. Aí eu perguntei a ele, falei bem assim, aí eu estava aqui em Guarapari, era lá no bairro Olaria, eu estava fazendo evangelismo lá, agora eu estava na casa dele evangelizando, e eu cheguei para ele e falei assim, e hoje? Ele falou, rapaz, hoje eu não estou fazendo mais nada, eu estou desviado da palavra de Deus. Mas ele falou tanta coisa do passado dele, mas no presente não está fazendo nada para Deus, negando Jesus Cristo. Mas sabe, na hora que vai contar, estava até com uma glória, até com, eu fiz muita coisa já, mas quero dizer, a Bíblia fala, não interessa o que você fez, o que interessa é hoje, é o presente, o que você está fazendo hoje para Deus. Outra coisa que pessoas têm negado Jesus Cristo é com o seu testemunho. Muitas pessoas dando mau testemunho, dizendo que é crente. Isso eu poderia falar várias e várias coisas, de várias denominações, de várias coisas que eu não vou fazer, não vou falar, usar nome nem nada disso. Mas muitas pessoas têm dado falso testemunho e dizendo que é crente. Pessoas estão negando Jesus Cristo com seus testemunhos, fazendo um monte de coisa. E o que eu falo quando falo negando Jesus Cristo com seu testemunho é o que? Pecado. Pecado. Eu sou crente. Mas a maior evidência que você é uma pessoa que vive para Jesus Cristo, lá em 1 João está falando, é que não vive na prática do pecado. A pessoa que nasceu de novo não vive na prática do pecado. É a maior evidência que tem que você realmente é crente. Mas sabe, muitas pessoas negando Jesus Cristo com o seu testemunho. Muitas pessoas talvez chegam aí e falam que é crente, muitas pessoas talvez vai chegar aí num lugar e vai falar que é crente, mas sabe, isso já acabou. Antigamente, talvez você chegava e falasse assim, eu sou pastor, você era um padrão, você era um exemplo, todo mundo ia acreditar lá em tudo. Não, ele é pastor, tem um bom casamento, é honesto, faz tudo certinho. Hoje, pastor é queimado, pastor já não tem mais bom casamento,
Tem pastores aí com 6 quantos casamentos, né? Tem pastores aí em dívida, devendo, dando calote, pastores vendendo igreja com membro, e tantas outras coisas mais fazendo, né? E uma das coisas que eu estava conversando com essa mesma pessoa, e fui falar uma coisa que foi interessante na hora, que eu já tinha pensado muito sobre isso, né? Mas na hora clareou mais a minha mente. Eu falei com ele uma coisa que ele estava falando comigo. Eu falei assim: vamos supor que eu sou pastor. Eu falei com ele: eu sou pastor e me separo. Aí eu falei: mas eu continuo exercendo a função de pastor. Eu falei com ele: mas aí eu encontro uma pessoa, né, me envolvo com essa pessoa e caso de novo. O que você vai achar disso? Na hora ele não respondeu nem que sim nem que não. Ele ficou assim: não sei. Então vamos continuar a conversa. Eu falei com ele. Aí vai chegar um casamento para mim fazer. Eu vou fazer o casamento, porque eu sou pastor, eu posso fazer o casamento. Então, chegou aqui o casal, aí eu vou começar lá a cerimônia, né? Fulano, você promete aqui diante das testemunhas, né, diante da igreja, diante de Deus, diante de todas essas testemunhas, né, que você vai amar na saúde, na enfermidade, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, né? Não, prometo. Aí eu prometo, né? Amém. Até que a morte te separe. Mas peraí, eu já fui separado, casei de novo, e eu estou aqui celebrando, fazendo um outro casamento, dizendo que só a morte vai separar. Então a coisa não combina. Você vê que não é verdade, você vê que não é nem lógico essa questão. Então hoje em dia, em questão, pessoas estão negando a Deus. Mas como que eu estou dizendo? Negando no mau testemunho. Hoje está muito bagunçado, está muita confusão, por não querer viver do modo certo. E o único jeito de nós não negarmos a Jesus Cristo é nós darmos bom testemunho. E a Bíblia fala, né, que o Espírito de Deus vai descer sobre nós e nós vamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós vamos estar levando Jesus Cristo. Outra coisa que pessoas têm negado a Jesus Cristo é a fé. Muitas pessoas têm negado a fé. Muitas pessoas se dizem crente de boca para fora, né? Mas na hora do ato de fé, na hora do ato de acreditar em Jesus Cristo, não acreditam. Eu posso dar exemplos aqui, talvez simples, mas que é a realidade. Talvez você vai chegar aí numa casa, você vai almoçar numa casa aí que ninguém é crente, ou senão você vai estar num restaurante que tem muita gente, está lotado, ou você vai no shopping fazer um lanche e vai ter muita gente lá no shopping. Aí você lembra, tem que fazer uma oração. Aí você vai lá e faz aquela oração camuflada, aquela oração escondida. Mas o que? Está negando a sua fé. Você não quer que ninguém te veja que você é crente. Você não quer que ninguém te reconheça. Aquele ali é crente, vai estar orando. Mas sabe, nós podemos declarar nossa fé em público. Amém. Não somente oração pelo alimento, mas do jeito que for, nós podemos declarar a nossa fé em público. Eu achei interessante uma vez, foi eu e o pastor Larry, nós fomos lá para o Mato Grosso. Ia falar lá no fim do mundo, mas lá no Mato Grosso, lá em Sinop. Aí foi eu, o pastor Larry, na volta nós voltamos com o pastor Arlindo, de carro, nós paramos. Aí falou: nós vamos parar ali num lugar muito legal, pastor Larry, nós vamos fazer um lanche. Ele falou: lá tem um pastel gostoso, caldo de cana e tal, que você fazer uma propaganda. Nós chegamos lá para fazer um lanche, foi interessante isso, né? Aí nós pedimos cada um pediu o seu pastel. Aí chegou na hora e falou: não, espera que nós vamos orar. E ele é interessante o jeito dele, né? Eu gostaria de dirigir a palavra de oração para o pastor Larry. Pode orar, pastor Larry, né? Aí o pastor Larry foi e fez a oração, nós oramos. Aí na hora que nós fomos no balcão, os funcionários lá do local falaram assim: vocês são crentes? Aí nós falamos: nós somos crentes. Porque nós reparamos, antes de comer vocês oraram, né? Vimos vocês ali agradecendo pelo alimento. Mas nós não negamos nossa fé. Poderia estar lotado, poderia estar como for. É um ato voluntário de você demonstrar sua fé, né? E outro ato que você pode negar sua fé: um evangelismo, né? Ou você com a Bíblia aí querer dizer, né, botar dentro de uma bolsa. Eu estou dizendo agora que é de intenção, gente.
Eu já não estou falando mais coisas que vai ser parecido. Mas, não, eu vou esconder minha Bíblia, não vou nem com Bíblia para aquele lugar, porque vão achar que eu sou crente. Eu contei uma história, foi um filho do pastor que isso aconteceu. Ele foi numa cidade, e depois que eu, pro segundo ano, primeiro ano B, eu vou corrigir, ele se dizia que ele era crente, ele era filho do pastor, e ele foi para uma festa, só que essa festa era uma festa da fantasia, cada um ia fantasiar do jeito que queria. Aí ele, estou afim de ir nessa festa, como que eu vou fazer para ir nessa festa? Mas, se eu for na festa, todo mundo vai saber, o filho do pastor está na festa, e a festa mundana. Aí ele teve uma ideia, eu já sei, vou uma fantasia, ninguém vai me reconhecer, vou para a festa, quero ver se alguém vai me reconhecer. E ele foi para a festa, e eu lembrei dessa história quando eu vi o André aqui na feira de missões, de múmia, e o filho do pastor foi para a festa, ele se fantasiou de múmia, ele chegou a atadura lá e começou se fantasiou de múmia e foi para a festa lá, e ficou na festa, se acabou na festa, fez tudo que queria, mas aconteceu um negócio, Deus usa as coisas de um modo. Aí teve uma premiação na festa, falou bem assim: nós queremos chamar aqui o vencedor, aquele que teve a fantasia mais legal, aquele que começou a elogiar a fantasia, nós queremos chamar ele aqui, o vencedor foi a múmia, vem aqui. Aí ele fez assim, falou: não, você vem aqui, você tem um prêmio, você vai ganhar um prêmio que não sei o que. E ele foi lá em cima, tinha um palco, e ele chegou lá em cima. Aí eu agora não estou lembrado do prêmio, você lembra, pastor? O prêmio? Lembra não? Não lembro o prêmio que foi não, mas o que aconteceu? Deram o prêmio para a múmia lá, daqui a pouco a festa, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo. O que eles começaram a gritar? Tira, tira, tira. Aí ele, não posso. E o pastor muito conhecido na cidade, começaram a tira, o cara começou a tirar. Na hora que tirou, mostrou, filho do pastor, negando a sua fé. Mas, como eu falei, Deus não deixa nada encoberto. Mesmo se isso não viesse a acontecer, Salomão em Eclesiastes fala que nada vai ficar encoberto, tudo vai chegar diante de Deus. Mas muitas pessoas são desse jeito. Hoje o pastor Giovanni falou algumas coisas sobre televisão, mas é verdade. Talvez você negue a sua fé na televisão. Você poderia estar fazendo coisa para Deus e estar assistindo coisas que não prestam. Então são várias coisas que eu poderia falar, que pessoas têm negado Jesus Cristo. Como? No seu testemunho, na sua fé, nos seus frutos, não ganhando ninguém para Jesus Cristo, não influenciando ninguém para Jesus Cristo, tem negado a Jesus Cristo. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos ser pessoas que nós vamos declarar que vivemos para Jesus Cristo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Mestre, Ele é meu Rei, e eu vivo para Ele. Nós devemos ser assim, não como jovem rico. E também, segundo o versículo lá que nós começamos, em Tiago 1:22, que eu gostaria de deixar aqui essa noite: não sejamos ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes e não enganando a vós mesmos. Então pense nisso, reflita sobre isso, que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. Nós vamos estar orando para terminar. E só